Seja muito bem-vindo ao canal Frutificando Vidas, onde o foco é o teu crescimento espiritual. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E também não esqueça de compartilhar. É isso, muito obrigado. Vamos pro vídeo. Agora, esta noite, quero que você abra comigo no 3º capítulo de Daniel. Agora, nesta época, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e provavelmente foi o maior de todos os reis que já existiram. E ele conquistou Jerusalém. E ele leva alguns judeus cativos entre os jovens, muitos deles no meio ou no final da adolescência. Eles tinham inclinação científica. Ele os leva de volta à Babilônia para treiná-los para ajudá-lo na construção de seu império. Muito parecido com os soviéticos e os americanos após a Segunda Guerra Mundial. Eles levaram cientistas alemães. Lembro-me que um deles foi Wernher von Braun, que deu uma grande contribuição ao poder militar americano. E lembro-me de estar sentado com Wernher von Braun pouco antes de ele morrer. Estávamos num banquete em Los Angeles, no Century Plaza Hotel. E minha esposa e eu estávamos à mesa com ele. E nós o conhecíamos há muito tempo. E ele nos contou como, intelectualmente, passou a acreditar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não apenas pela fé, mas ele se convenceu de que havia um Deus e isso o levou a estudar a Bíblia e o Novo Testamento. E ele conheceu a Cristo como seu Salvador. Ora, entre os cativos de Nabucodonosor, havia vários jovens judeus importantes. 4 deles são mencionados nesta passagem: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E eles foram disciplinados em todos os caminhos dos babilônios para que pudessem ajudar, enquanto Nabucodonosor expandia seu império para se tornar o maior império do mundo naquela época. Ora, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego conheceram desde cedo a disciplina assertiva porque, como já ouvimos nas escrituras que nos foram lidas por John Wesley White, eles se recusaram a comer da carne do rei e a beber do vinho do rei. A carne do rei havia sido oferecida aos ídolos e eles sabiam que isso era contra a lei do seu Deus. Agora eles estavam a 2.400 quilômetros de casa. Quem saberia? Quem se importaria? Mas eles sabiam que Deus estava observando, e quando jovens dedicaram-se e comprometeram-se totalmente com Deus. Agora Daniel teve um sonho, e chamou os astrólogos e os adivinhos e os cientistas e todas as outras pessoas e disse: "Diga-me qual é o sonho." Nabucodonosor teve o sonho e eles disseram: "Bem, conte-nos o sonho." Sonhar. Ele disse: "Não posso lhe contar o sonho, não consigo me lembrar, mas isso me incomoda. Diga-me. Se você não me contar," disse ele, "vou cortar você em pedaços." Rapaz, isso realmente os fez estudar e trabalhar e tentar encontrar a resposta. Mas eles disseram: "Não podemos contar a você a menos que você nos conte o sonho. Não podemos interpretar isso." E então, Daniel chamou um dos guardas e disse: "Posso interpretar o sonho. Deus me revelou isso. Meu Deus revelou." E ele foi ver Nabucodonosor e disse: "Não mate todos os astrólogos, os adivinhos e os sábios da Babilônia. Eu lhe contarei o sonho e o interpretarei." Ele disse: "O que você sonhou foi o sonho de uma grande estátua. E tinha uma cabeça de ouro, e seu peito e braços eram feitos de prata, e suas coxas e estômago eram feitos de bronze. Tinha pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro, ou ferro misturado com barro." E Nabucodonosor disse: "Isso mesmo, Deus revelou isto a você. Agora, qual é a interpretação?" E então Daniel interpretou e disse: "Você, Senhor, é a cabeça de ouro. Você é o maior império, o maior rei que já viveu, e então diminuirá até o fim da história. E então virá a pedra cortada sem mãos, e esmagará a imagem e ela virá cambaleando para baixo." Em outras palavras, Deus estava dizendo a Daniel que todos os impérios do mundo um dia falharão, e apenas o reino de Deus sobreviverá. Mas esse é o 2º capítulo. Agora chegamos ao 3º capítulo. A outra imagem.
Nabucodonosor tornou-se muito poderoso, muito egoísta, como muitas vezes acontece com os homens poderosos, e então ele decide construir uma estátua para si mesmo, uma grande imagem, 99 pés de altura, feito de ouro, e ele chama milhares de seus súditos de muitos países do Oriente Médio para virem à planície de Dura. E lá ele diz: quando vocês ouvirem o som da trombeta, e vocês ouvirem a música tocando, e vocês virem as bandeiras chegando, e vocês virem a marcha dos soldados, eu quero que todos vocês se curvem e adorem a imagem, e se não fizer isso, vou jogá-lo nas chamas de fogo, e você será queimado. Veja, a religião falsa não hesita em usar a força. A Bíblia ensina que Satanás é o Deus deste mundo. Ele é o príncipe e o poder do ar. Ele é o príncipe deste mundo e usa a força para fazer com que as pessoas acreditem em coisas estranhas, e estamos a ver a força ser usada hoje por grupos religiosos em todo o mundo, à medida que as tensões aumentam numa escala tão rápida que não conseguimos acompanhá-las. E vimos até nos últimos dias coisas acontecendo que nunca sonhamos que aconteceriam, mas estão acontecendo. E parece que o mundo está correndo loucamente em direção à Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial será o Armagedon. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando. Eu posso ouvir seus cascos. E a menos que nos arrependamos e nos voltemos para Deus, eles virão com toda a sua guerra e a sua destruição e fome e doenças e a morte e o inferno que trazem consigo. Ele ordena que eles adorem a imagem. Mas Cristo também foi convidado a adorar uma imagem. Ele foi convidado a se curvar e adorar o diabo em Mateus 4. Mas Jesus não discutiu. Ele não debateu. Ele disse: está escrito. Tudo o que ele fez foi usar a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual é importante memorizar passagens da Bíblia, porque ele apenas as usou como arma. E ele disse: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Deus disse no primeiro mandamento dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse em Mateus 6: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou então se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Essa é uma escolha que cada pessoa nesta sala terá de fazer. É uma escolha que cada pessoa que assiste pela televisão terá que fazer. É uma escolha que cada um de nós tem que fazer entre curvar-se às coisas deste mundo que são más e erradas e curvar-se diante do Deus verdadeiro e vivo. E as imagens às quais Satanás chama os jovens para se curvarem hoje: orgulho, luxúria, muitas outras coisas. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego reprimiram seus desejos em situações de tentação e disseram: não nos curvaremos diante da imagem. Agora, Nabucodonosor poderia destruir o corpo, mas não a alma. E Jesus alertou sobre aqueles que poderiam destruir o corpo e a alma. Em Mateus 10, ele disse: e não temais os que matam o corpo, mas não são capazes de matar a alma, mas tema aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Você tem um corpo, mas morando dentro de você está sua alma, seu espírito. Essa é a parte de você que viverá para sempre. A parte de você que se lembra, e a parte de você que sente, e a parte de você que é real, você viverá para sempre. E Jesus disse: tema aquele que pode destruir o corpo e a alma. Isso é o diabo, porque o inferno não foi criado para você, mas para o diabo e seus anjos. E se você persistir em se curvar às imagens deste mundo e rejeitar o Deus verdadeiro e vivo em sua vida, então você irá siga o diabo até o inferno. Agora, desobedecer aos mandamentos de Deus é chamado de morte espiritual e eterna. Ora, estes 3 hebreus não se curvaram. Eles se levantaram. Eles foram os únicos dos milhares que estavam lá, vindos de diferentes línguas, nações e origens étnicas de todo o mundo naquele dia, que vieram se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles permaneceram rígidos assim como varetas. Eles não se curvariam. E claro, isso foi relatado imediatamente ao imperador. Agora os suplentes antes deles. Eles poderiam ter seguido um caminho alternativo. Primeiro, eles poderiam ter se curvado e evitado problemas.
teria comprometido tudo em que eles acreditavam. Eles poderiam ter racionalizado e dito: é nosso dever obedecer ao rei e esse é o nosso primeiro dever. Mas eles tinham uma lei superior. Eles tinham os 10 mandamentos. Eles tinham Deus. E, em segundo lugar, poderiam ter dito que é apenas uma questão de forma. Afinal, a religião é uma questão de coração. Deus sabe que interiormente somos fiéis a Ele, embora exteriormente nos curvemos diante da imagem. Ou eles poderiam ter ficado em casa naquele dia. Isso teria sido covarde. Eles tiveram a oportunidade de testemunhar a milhares de pessoas naquele dia e aproveitaram a oportunidade para fazê-lo. Jesus disse: aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A Bíblia diz: se os pecadores te seduzirem, não consintas. Não siga a multidão para fazer o mal. Então eles poderiam ter dito que estamos longe de casa. Deus não espera que vivamos como vivíamos em Jerusalém. Quem saberá? Quem nos verá? Ou eles poderiam ter dito que temos obrigações para com o rei, e eles estavam. Ele foi muito bom com eles. Ou eles poderiam ter se recusado a se curvar. O que fizeram? Eles se recusaram a se curvar. Escolha hoje a quem você servirá, diz a Escritura. A quem você vai servir? O Deus verdadeiro e vivo. Ou você vai servir essas coisas que o diabo traz no seu caminho, as imagens que ele colocou diante de você para se curvar, para você ceder. A decisão não poderia ser adiada. Eles tiveram que tomar uma decisão então. Quando os arautos anunciaram, quando o anúncio foi feito, eles tiveram que tomar uma decisão. Assim como alguns de vocês terão que tomar uma decisão esta noite. Você não pode adiar. Aquele que endurece o seu coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado